Boa noite, 20 horas 12 minutos. Tudo bom com vocês, gente? Aguardar um pouquinho até todo mundo entrar. Sempre tem alguém que chega um pouquinho depois, né? O Instagram tá comunicando também o início da live. Legal. Muito bom. Vamos aguardar um pouquinho, enquanto isso eu vou dar uma lidinha. Boa noite, tudo bom? Estava aqui, né, dando uma lidinha quando esperava alguém entrar, né, iniciando a nossa live. A live de hoje ela foi baseada num pedido da semana passada, que é sobre mentalidade, mas eu fico aberto, né, para as perguntas que quem quiser fazer, né? Me sinto muito honrado com a presença de todos vocês nessa live, que ela ocorre todas as terças-feiras, às 20 horas e 11 minutos. Né? Eu sempre vou estar aqui. Nos dias anteriores, né, de domingo em diante, eu sempre coloco lá, né, nos meus stories uma caixinha de perguntas para, né, quem quiser se manifestar sobre o que gostaria que falasse na live. Enfim, né, eu fico aberto também para a participação de vocês aqui, né, na interação de vocês, fazendo perguntas, que não necessariamente precisa ser com relação à mentalidade, que é o assunto de hoje, né? Sempre vou tentar organizar os assuntos, né, previamente, para que, sei lá, quem tem mais interesse em uma coisa do que outra, certo? Até vou falar depois um pouquinho sobre o raciocínio clínico. E questões de empreendedorismo, de mercado de trabalho, né, o que vocês tiverem interesse. Bom, então, né, hoje é mentalidade o nosso assunto. Pois é, mentalidade é uma coisa assim que ela vai permear a nossa vida toda, né, porque a mentalidade é que ela vai fazer com que eu possa percorrer o meu percurso naquilo que eu tenho interesse. Ou naquilo que eu não tenho interesse também. Por quê? Porque ontem eu estava escutando uma live, um cara que se chama Vitor Damasio, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, ó, que eu posso correr com quem quer correr, caminhar com quem quer caminhar, ou ficar parado com quem quer ficar parado. Pois é, se eu estou dentro de um ambiente empreendedor, se eu estou, né, sei lá, recém me formei, estou procurando alguma coisa, né, justamente para aplicar aquilo que eu aprendi na faculdade, né, no meu curso. Olha, se eu não tentar empreender, significa que eu vou estar parado no mesmo lugar. Ah, não, mas eu vou pegar e vou começar a fazer home care. Legal. Por quê? Porque tu está recém começando, tu precisa, né, ter as tuas primeiras experiências. Bom, é importante isso. Ah, mas isso não vai me pagar o que eu quero. Legal também. Tu vais ter que escolher entre o que tu quer, né? Porque ninguém entra numa empresa como vice-presidente, muito menos como dono da empresa. Quando tu entra no nível mais baixo, e é a partir dali que tu começa a galgar, né, as tuas posições no teu emprego. Bom, se tu está empreendendo, né, de forma autônoma, tu sozinho, é a mesma coisa. Só que tu precisa começar a mudar a tua mentalidade. Por quê? Porque uma coisa que é muito engraçado, muito interessante, né? Eu vou abrir um certo parênteses aqui. Na faculdade eu vi muitos alunos, que eu fui, né, professor durante 18 anos, aliás, 18 anos dentro de uma instituição, ainda sou professor, né? Me considero professor, mas eu já vi muitos alunos que eram brilhantes na sala de aula, nos estágios, né, nas atividades práticas, e quando caíram na vida real, né, não conseguiram desempenhar da mesma forma.
Eu atribuo várias coisas a isso. Uma delas é a questão que eu sempre falo de ter alguém atrás que dá o suporte, é o professor, é o preceptor, né? É o supervisor de estágio, tá? Outra, né, é o quê? É que ali tu não empreende. Então isso cria uma mentalidade, né? A universidade, os cursos criam uma mentalidade de que é só atender. Só que quando tu te forma e tu cai na vida real, não é só atender. E aí eu vou usar uma metáfora, tá? De um cara que já morreu, que se chama Carlos Castanhedo, que ele acompanhava um xamã, um índio, né, mexicano, que se chamava Dom Juan. E certa vez Castanheda, Carlos Castanheda, se vocês procurarem na internet vão achar, Carlos Castanheda, ele perguntou pro Dom Juan, Dom Juan, por que tu é assim? Para ti nunca tá ruim as coisas. Dom Juan respondeu para ele da seguinte forma, Deus me deu duas opções, sorrir ou chorar. Eu escolhi sorrir. Então, por que eu coloco isso? Porque quando a gente cai na vida real, onde eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que, né, progredir, porque eu quero progredir, apesar de que eu tenho a opção de ficar parado. Mas eu estou falando aqui para as pessoas que querem progredir. Se tu não quer progredir, também não te sente ofendido, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é isso. E tá tudo bem, é a opção de cada um, não tem problema, é o livre-arbítrio. Mas aqui eu estou falando para pessoas que querem dar um passo além. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que, né, dar a cara a tapa, digamos assim. Eu tenho que dar o primeiro passo. Porque se eu ficar parado e reclamando, porque o home care paga pouco, porque eu estou sem paciente, porque não sei o quê, vai continuar na mesma e tu não vai ir para frente. E o que te digo com relação a isso? Eu te digo com relação a isso porque isso é uma coisa que se chama de lei da atração. Talvez vocês não acreditem, não tem problema, mas em determinado momento da vida de vocês, quando vocês desejaram muito alguma coisa, aquela coisa aconteceu. Mas isso foi o meu esforço, foi o meu mérito. Não interessa, tu conseguiste, tu atraiu o que tu precisava. E tu conseguiu. Isso significa que o mérito é todo teu. Todinho teu. E quando tu caiu no mercado e foi empreender, mas eu não sou um empreendedor, tu é um empreendedor. Por quê? Porque tu trabalha por conta, tu trabalha para te sustentar, tu trabalha para progredir, tu tá empreendendo. Não interessa no que é. O vendedor de água na praia é um empreendedor, tanto quanto um fisioterapeuta que sai para atender seus pacientes no consultório, no domicílio, até no hospital. Então, enquanto tu tiver a mentalidade de que, né, tu precisa ganhar mais, mas tu não te movimentar em relação a isso, enquanto tu achar que tu tem que ter um reconhecimento do teu trabalho, mas tu não te movimentar em relação a isso, enquanto tu não achar que tu precisa ser valorizado, mas não é achar da boca para fora, tu tem que acreditar que tu tem valor. E como é que tu agregou teu valor? Tu agregou teu valor usando todas as ferramentas que tu tem para resolver um problema. O problema do teu cliente. Mas eu não quero falar de cliente hoje, eu quero voltar à mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade ela tem tudo a ver. Eu não tenho como. Né? Como é que eu vou fazer um raciocínio? Vamos fazer aqui. Eu tenho uma tríade aqui. Eu tenho o raciocínio clínico, que é o que eu falo sempre. Né? Tu precisa raciocinar em cima do teu paciente. Tu tem o empreendedorismo. Por quê? Porque tu precisa tirar paciente de algum lugar, então tu vai empreender. Né? Só que para fazer o empreendedorismo e fazer o raciocínio, tu precisa sair da caixa. Que é a mudança de mentalidade.
Sem a mudança de mentalidade, tu vai continuar no coitadismo da grande maioria das pessoas, que acha que tem que receber alguma coisa, ou que não foram reconhecidas por isso, ou porque as coisas não são boas, ou porque a vida não gosta de mim, porque ele é feio, ou ele me acha feio, e assim por diante. E aí eu pergunto para essas pessoas, onde está a beleza da vida? Onde é que está o brilho? Porque agora eu olhei e meu olho está brilhando aqui. Onde está o brilho da vida? Por quê? Porque isso tu não traz isso só para o teu trabalho. Tu traz isso para a tua vida, para o teu dia a dia, para o teu convívio, para a tua intimidade com a tua família, com o teu companheiro, companheira, que assim seja. Então, a mudança de mentalidade, justamente para ter uma mentalidade empreendedora, ela começa se mudando por dentro de ti. Quando tu conseguir mudar por dentro de ti, né? Isso vai fazer com que o que está fora de ti comece a mudar. As tuas relações comecem a mudar. E é a partir disso que tu começa a andar. Porque tu tinha a opção de correr, de andar ou de ficar parado. Ou, como eu falei antes, de Castanheda, tinha a opção de sorrir ou de chorar. Adianta chorar? Será que chorar muda a tua condição em relação aos outros? Acho que em determinadas situações até sim, porque as pessoas sentem pena. Agora, e quando tu tá sorrindo? Quantas realidades ao redor de ti tu muda com um sorriso? Muitos. Inclusive vai ter gente que vai ficar incomodada com o teu sorriso. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa, né, vive chorando. Chorando, eu estou falando no modo figurativo aqui, né? Essa é a mudança de mentalidade que se espera de alguém que seja empreendedor, de alguém que está tocando a sua vida, que alguém que assumiu as rédeas da sua vida e vai levar adiante, né, a sua atividade. No caso, nós, fisioterapeutas, porque eu falo na maioria aqui para fisioterapeutas. Tem gente que entra aqui que não é fisioterapeuta também, que legal, muito bacana. Mas na sua imensa maioria eu falo para fisioterapeutas. Então, como que isso vai refletir? Porque não é só porque eu sou alegre, porque eu estou feliz, porque eu estou sorrindo, né, que então resolveu a minha vida. Não. Isso vai influenciar, vai ter influência no meu empreendedorismo? Claro que vai. Mas isso não é uma garantia de sucesso. Porque assim, as pessoas, e principalmente o brasileiro, né, ele tem essa necessidade de que ele tem que agir, tem que ter, tudo tem que dar certo e tem que dar certo na mesma hora. Nunca pode perder. Vou fazer aqui uma analogia com o futebol. Um técnico que começa a perder muitos jogos, logo ele vai ser substituído. Por quê? Porque precisa de resultados. Ou seja, não dá tempo de identificar os erros, corrigir os erros e tentar de novo. Identificar os erros, assumir que tem erros e identificar ele, e resolver eles. Nós vivemos dentro de uma cultura do imediatismo que não permite que se possa ter experimentos, que se possa ter erros e acertos. Só pode ter acertos, não pode ter os dois. E isso é passado para nós. Isso é passado na TV para nós o tempo todo. Isso é passado nas rodas de conversa nossas o tempo todo.
E isso vai formando a nossa mentalidade. Vamos associar isso a uma certa dependência do poder público. Do tipo, o governo tem que me dar, porque eu pago imposto, ele tem que me dar. Não vou entrar em questões políticas aqui, né? Mas quem é que tem que fazer por mim? É o outro? Ou será que sou eu? Essa mudança de mentalidade é que é necessária para que a gente possa entender que a minha sobrevivência depende única e exclusivamente de mim. Até pouco tempo atrás eu era professor numa instituição e eu sempre vou bater em cima disso, né? Por quê? Porque durante 18 anos fui, né, professor nessa instituição, antes eu era funcionário de uma clínica. Essa história está todo mundo já careca de saber. Né? Bom, isso me dava uma estabilidade. Não tenho mais essa estabilidade. Eu tenho agora o dia a dia. E todo dia eu preciso pensar que vai ser melhor do que o dia anterior. Se eu não conseguir mudar essa mentalidade e continuar achando que eu preciso que alguém me dê alguma coisa e não eu produzir as minhas coisas, eu vou continuar nesse mimimi. E não vou mudar absolutamente nada da minha realidade. Se eu não fizer as minhas mudanças, e elas são minhas, são interiores, e isso vai refletir, né? Vai refletir no exterior e vai refletir nas pessoas que estão ao meu redor, nada vai mudar. Eu preciso que essas pessoas mudem, essas pessoas que estão ao redor? Não. Mas elas têm que estar cientes de que eu vou mudar. Por quê? Porque eu vou buscar as minhas coisas. E isso gera o desenvolvimento. Isso vai gerar o desenvolvimento. O meu desenvolvimento pessoal, né, o desenvolvimento de quem está ao meu redor. Essa é a mudança de mentalidade que se espera de alguém que quer começar, por exemplo, a sair da caixa em relação ao raciocínio clínico. Porque enquanto eu ficar só com coisas prontas, não vai mudar. Por que mudaria? Se as coisas já estão prontas, eu não preciso criar nada delas, eu não preciso raciocinar. Para lombalgia é alongamento disso, disso e disso. Vê que agora eu estou misturando, né, a mentalidade com o raciocínio clínico. Para o quadril tem um protocolo. Né? Tem um protocolo para artroplastia de quadril e tem que ser aquele protocolo. Isso te engessa. Como é que tu vai mudar de mentalidade se tu está engessado? Se a tua mentalidade não permite que tu possa alterar as coisas. Afinal, se tu tem o conhecimento, se tu te formaste, tu tem o conhecimento, tu tem a autoridade para poder fazer o teu raciocínio, por que tu tem que seguir um protocolo? Porque aquilo foi feito para otimizar os custos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, só que as pessoas não são iguais. Então não dá para botar um protocolo nas pessoas. E quando tu não muda a tua mentalidade, tu está dentro de um protocolo. Essa mentalidade diz que... E agora eu vou sair um pouquinho da nossa área, né? Até porque estou falando basicamente para pessoas formadas aqui, né? Mas a mentalidade da sociedade diz que eu tenho que ter um curso superior, eu tenho que ter cursado o colégio, né? O ensino médio, o ensino fundamental e assim por diante. E claro, inclusive os meus filhos cursam, tudo bem. Só que essa mentalidade, ela fecha ao invés de abrir.
E aí eu vou fazer uma crítica à universidade como um todo, que ela se chama universidade, ela deveria abrir a cabeça das pessoas. E ela fecha. Ela fecha. Porque tem que pensar, como a maioria, onde está a mudança de mentalidade disso? Onde está essa mudança de mentalidade? Que é o que vai permitir, quando tu sair da tua graduação, permitir que tu justamente possa ver por outros ângulos isso. Explorar o mundo por outros ângulos. E não fazer mais do mesmo. Se a gente olhar hoje em dia, as pessoas estão se formando e estão, a grande maioria delas, fazendo mais do mesmo. Isso significa que não existe uma mudança de mentalidade. Existe uma continuidade. E a gente vê que ela não dá certo. Na grande maioria, na imensa maioria, não dá certo. Senão, nos grupos que tem de fisioterapeutas, do Clefito isso, Clefito aquilo, não se via tanto colega reclamando, porque convênio paga isso, porque convênio paga pouco, porque isso eu não consigo aumentar. Claro, e aí só se vê gente reclamando. Porque gente reclamando atrai gente reclamando. Porque se alguém for falar bem, alguém vai dizer assim, né, ele deu sorte. Não, ele não deu sorte. Ele empreendeu, ele não desistiu, ele correu atrás do sonho dele. Não ficou esperando. Não ficou se lamentando que o convênio paga pouco. O convênio paga pouco? Sai do convênio. Mas daí eu não vou ter nada. Não sei. A mentalidade das pessoas faz com que elas fiquem apegadas ao que elas se sentem seguras. Porque as pessoas têm necessidade de segurança. Eu tive segurança durante 26 anos da minha vida. 25,5. Até julho de 2021, eu tinha minha segurança, porque eu tinha minha programação. Ou seja, eu sempre tive emprego. De lá para cá, todo dia é um dia novo. É muito bacana. Olha só. Professor, qual é o equilíbrio entre saber reconhecer o próprio potencial e sentir superior aos outros? Vejo isso no mundo acadêmico, entre os alunos. E tenho medo de cair nessa armadilha. Como é que é? Reconhecer o próprio potencial e se sentir superior aos outros. O que eu vou te dizer, guria? Eu vou te dizer o seguinte, ó. Ser superior aos outros não existe. Eu acho que pode existir, né, uma questão de como tu raciocina em relação aos outros e os outros não te compreendem. Mas calma, vamos por partes, né? Porque, por exemplo, assim, ó, o teu raciocínio não necessariamente precisa bater com os outros. E os outros não necessariamente precisam concordar com ele. Mas se eu vejo como obrigação tua explicar por que tu chegou naquele raciocínio. Certo? Só que tem uma coisa, sempre vai ter alguém que vai ter inveja, porque isso é do ser humano. Sempre. Isso sempre vai acontecer. Né? Então, o que acontece? Tu tem o teu potencial, tu tem que desenvolver o teu potencial, independente dos outros. Isso significa que tu vai denegrir os outros? Não. Tu vai continuar tratando os outros do mesmo jeito. E, se possível, inclusive, tu vai ajudar. Por quê? Porque esta mudança de mentalidade, ela tem que contemplar o compartilhar e o ajudar os outros. Por quê? Porque isso se espalha. Vai ter aquele que sempre vai ser mal agradecido contigo. E vai continuar. E esse tá tudo bem. A fila anda. Mas aí eu me perdi, eu perdi tempo com ele, coisa assim. Tu não perdeu tempo com ninguém. Tu fez o que tu achava que era certo. Certo? Não foi? Tu fez o que tu achava que era certo, que estava de acordo com a tua consciência, e tu aprendeu um monte de coisa. Porque todo mundo só acha que aprendeu alguma coisa quando o negócio deu certo. A grande maioria é assim.
Não. Quem mais te ensina é aquele cara que foi um tremendo FDP contigo. Ele te ensinou o que não queria. O que tu não queria para ti. Então, né? Então, o equilíbrio entre saber reconhecer o próprio potencial e se sentir superior, isso vai do quê? Da tua vaidade. E o ser humano é vaidoso, por natureza. Tu inibir essa vaidade, muitas vezes eu não fui assim. Eu vou te dizer assim, ó. Eu, por exemplo, na minha época de graduação, eu era um porre. Mas era um porre. Né? Tempos atrás eu tive, né, um encontro de colegas, né, da mesma turma, né, que a gente se formou, e a gente conversando, né, e uma colega chega assim, tu era um porre, né? E era mesmo. Porque eu, olhando para trás, eu não me suportaria. Né? Então, tem coisas que vão passando com o tempo. Por quê? Porque tu também está aprendendo. Tu também está aprendendo. Né? Na época que eu estava na faculdade, eu conseguia alçar alguns cargos dentro da universidade como estudante, que era muito cobiçado. E por ser cobiçado, tinha muita competição. Né? Óbvio, né? Então, quem ganhava se vangloriava. E eu não fiz diferente, não fui diferente. Eu fui um ser humano como qualquer outro. Qual é a minha obrigação? Ser melhor do que eu já fui. Essa é a minha obrigação. Aliás, se eu tivesse que dizer para alguém, né, isso serve para ti. É Maria Eduarda, né? É, Maria Eduarda da casa. Eu estava horas tentando lembrar teu nome. Tá? Eu já falo contigo um tempão, me lembro de ti, inclusive, mas não me lembrava exatamente o nome. Maria Eduarda. Se eu tivesse que te dar um conselho, e esse conselho fosse uma coisa boa, né, eu te diria o seguinte: tu tem uma única obrigação nesse mundo. Ser melhor do que tu foi no dia anterior. Ser melhor do que tu foi na hora anterior. Ser melhor do que tu foi no minuto anterior. Porque é o único jeito que tu tem de andar para frente. Tu tem como andar para trás? Não. Ninguém anda para trás. Tu pode ficar parado. Mas andar para trás tu não vai. Então, voltando ainda até o assunto, né, o mundo acadêmico, né, e aí eu falo do mundo acadêmico, por exemplo, de pesquisa, né? Eu gostei dessa tua pergunta, porque a gente pode incluir a mentalidade lá dentro. Até pouco tempo atrás eu estava fazendo doutorado. Depois eu falo disso, e aí falo também de mentalidade sobre isso. E dentro do mundo do doutorado, né, dentro do mundo acadêmico, do mundo da pesquisa, né, é o tempo todo uma competição, mas é uma competição para quem sabe, para saber quem é melhor e não para um cooperar com o outro. Existem exceções, claro que sempre vai existir exceções em todas as relações, em todos os lugares, em todas as esferas, certo? Pelo menos as que eu conheço. Né? Mas o que acontece? Aonde isso leva? O que as pessoas ganham com isso, a não ser o ego? E outra coisa, o ego te leva aonde? O ego melhora a forma como tu vai atender teu cliente? O ego melhora a forma como tu vai captar clientes? Pensa sobre isso. Ou será que se tu tiver uma mente que tem a intenção de compartilhar coisas, compartilhar o teu conhecimento, porque o que é teu e ninguém vai tomar. Mas, Eduardo, o jeito como eu atendo sempre vai ser o jeito que eu atendo. Tu nunca vai conseguir fazer do meu jeito. Mas não porque eu sou bom. É porque eu fiz o meu jeito. E tu vai fazer o teu. Eu posso te ajudar a construir o teu. Só que tem uma coisa. Isso é uma via de mão dupla. Tu vai me ajudar a construir o meu também.
Isso é a mudança de mentalidade. Construir junto, aprender junto, compartilhar junto. Então, a partir desse momento, o que acontece? Eu tiro essa questão do ego, que não vai levar a absolutamente nada. Durante muito tempo eu tive isso. Na universidade. Não na universidade, desculpe. Na minha faculdade, na minha graduação. Não sei se eu respondi a tua questão, não sei se o que eu falei faz sentido, se tu puder responder aqui, se o que eu falei faz sentido para ti, isso ia me ajudar, né, no feedback. Então, o que acontece? Eu falei várias coisas que depois eu ia poder usar, né, para isso. Vamos falar do meu doutorado. Meu doutorado, desde 2018 eu fazia doutorado por motivos errados, no local errado. E eu fiquei mantendo esta relação durante 4 anos. Eu tive perdas? Não, eu não tive perdas. Eu tive momentos ruins? Eu tive, porque a vida não é feita só de flores. Mas eu tive um aprendizado de descobrir que eu quero, como eu quero. E quando eu tenho que tomar a decisão. Eu levei 4 anos para tomar uma decisão, que há 2 anos eu ficava protelando. Isso significa o quê? Que eu mudei de mentalidade. Eu precisei de 2 anos para mudar minha mentalidade. Muitos amigos, mas muitos mesmo. Tu é louco, agora que falta tão pouquinho, agora tu vai desistir. Não vou. Por quê? Porque não me faz mais sentido. Eu me libertei dessas amarras que tinham. Eu vou. Simples. Mas pelo menos podia acabar. Para que se não me faz mais sentido? Para que se a minha mentalidade se abriu? E eu acho que era justamente o que tinha que acontecer. Eu sustentei durante o tempo que eu consegui, porque era o tempo em que estava se amadurecendo dentro de mim essa questão de justamente eu me livrar dessa amarra. Isso é uma mudança de mentalidade. Ou seja, eu não estou mais preso ao que os outros acham, ao que os outros querem, ou o que a média faz. Ou seja, vou voltar sempre ao mesmo assunto, né? Todo mundo se forma, a grande maioria vai fazer o quê? Um curso de pilates, um curso de terapia intensiva. A grande maioria, poucos vão para a área esportiva, né? Agora está aumentando um pouquinho a questão, né, da estética, né, dermatofuncional. Eu acho muito obrigado, Maria Eduarda. Acho muito legal essa questão da dermatofuncional, né? A própria pergunta que tu fez durante a semana, Maria Eduarda, a questão assim, ó, da fisioterapia, né, cardiológica, né? Eu acho que é muito interessante. Só que as pessoas vêm sempre dentro do mesmo funil. Vamos falar especificamente da cardiologia, né? A grande parte vai querer trabalhar num hospital, em cardiologia. Tudo bem, tu está institucionalizado, né? Tu vende a tua hora. Não sei quanto é que custa a tua hora, porque tu vende a tua hora para o hospital. Assim como eu vendia para a instituição que eu trabalhava, eu vendia a minha hora. Pagava tanto, né? E aquilo me bastava. A minha mentalidade permitia que eu estipulasse o preço, né? Preço, não valor. O preço da minha hora, no caso minha hora aula, né? E eu me vendia. Vamos tentar pensar isso em relação ao doutorado. Eu me vendia para essa ideia do doutorado, em função de que eu ia ser doutor, então isso, né, ia me dar um status,
né? Um status dentro da comunidade acadêmica, ia me dar um aumento de hora-aula dentro da comunidade acadêmica, né? E, enfim, né? No caso, eu só consigo pensar nessas duas coisas que não fazem mais parte da minha mentalidade. Agora a minha mentalidade diz o quê? Diz que eu tenho um mundo. E que eu posso ganhar muito mais do que, vou chutar aqui, 30 pila a hora. Pode ser que eu não ganhe nada. Pode ser. Mas então eu vou ficar atrelado ao medo de não ter nada, tendo todo o mundo me esperando? Pensa nisso. Por quê? Porque a tua vida depende somente e tão somente de ti. Pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, pode me interromper. Né? De certa forma, que a live eu acho, de certa forma, ela um pouquinho chata, porque eu falo, então é muito mais rápida a minha resposta do que as perguntas de vocês que tem que estar, né, digitando. Né? Então, eu acho desigual. Né? Porque eu consigo falar muito mais rápido, tenho um raciocínio muito mais rápido. E a mentalidade empreendedora? Mentalidade empreendedora, porque agora eu falei de mentalidade em geral, né? Mas é a mentalidade empreendedora que vai fazer com que tu possa criar o teu negócio. Então, a mentalidade empreendedora, ela depende única e exclusivamente de o quanto tu vai te empenhar em construir, gerenciar, né? E ter uma perenidade no teu empreendimento, no teu negócio. Por quê? Porque uma vez, não basta só montar e fazer ele funcionar, tu tem que fazer com que ele perdure. E não só isso, vai chegar uma hora que todo mundo vai fazer a mesma coisa que tu, e tu precisa te diferenciar. Então tu precisa estar com a mente aberta para te reinventar. É por isso, por exemplo, que eu critico. Eu critico e critico abertamente. Talvez tenha gente que não goste, tenha gente que vai até deixar de me seguir, mas eu critico todo mundo que quer, porque quer fazer um curso de Pilates. Porque todo fim de semana tem um curso de Pilates. E esses cursos de Pilates estão cheios. E isso é bom. Para quem? Para quem dá o curso de Pilates. Me desculpe. Porque quanto mais gente tem fazendo do mesmo, mais cai o preço. É a lei do mercado. Procure oferta. Vamos pensar de uma seguinte maneira, já que, né, vamos usar como exemplo agora, né? Por causa da pandemia, as fábricas de carro começaram a produzir cada vez menos carro. Por causa da pandemia, você abre e fecha. Isso significa que os carros, eles não conseguem entregar os carros baseado na quantidade de pessoas que querem comprar carro. Bom, as fábricas não conseguem entregar carro zero, mas tem carro usado. Então o que aconteceu com o preço do carro usado? Aumentou. Oferta e procura. Assim que as indústrias, né, começarem a conseguir a produzir mais carros e suprir o mercado, pum, cai o preço do carro usado. Procure oferta. Então, quando tu está preocupado em fazer o curso de Pilates, tem mais um monte de gente preocupada e fazendo o mesmo curso. E aí tu vai ser só mais um lá no meio. E assim foi com todos os outros. Todas as outras técnicas. Porque isso é uma técnica. Tu deve saber a técnica? Deve. Tudo bem. O problema é que daí, depois que passa a febre, todo mundo tem que fazer outra.
Sendo que tu tens a condição de raciocinar e tratar qualquer cliente que tu tem. E se não tem, tu vai estudar. Porque basta tu abrir o YouTube e pronto, tem lá um monte de coisa. Não, mas eu preciso ter pendurado na minha parede o meu certificado. Tudo bem. Mas ele é só um pedaço de papel. Ele não diz que tu é bom no que tu faz. Tem muita gente que vai comprar esse pedaço de papel. Comprar no sentido de que, eu vou fazer porque lá com ele, com o fulano, porque lá tem o certificado de que ele fez. Mas o cara da sala ao lado faz tão bem ou melhor. E ele usou só o raciocínio. Até porque o Joseph Pilates só usou o raciocínio. Talvez vocês achem que eu tenho, né, muito ranço com o Pilates. Não, eu tenho ranço, como eu tinha ranço na época com RPG, como eu tinha ranço antes com mobilização neural, porque as coisas são modinhas. E as modas passam e as pessoas têm que estar, porque quando elas precisam o quê? Simplesmente pensar. Elas precisam mudar a mentalidade, e desculpe, né, se alguém se ofende com isso, e parar de querer andar com a boiada. Porque andar com a boiada é fazer mais do mesmo. Tu não te destaca, tu é só mais um. E como é que tu quer agregar valor a ti, sendo apenas mais um dos que fazem as mesmas coisas? Não deixe de fazer os teus cursos. Não deixe. Mas eles são somente um recurso. E não só o recurso. Essa mentalidade precisa mudar. Oi, Jéssica, tudo bom? Que bom te ver aqui. Seja muito bem-vinda. Então, essa mentalidade empreendedora que eu estou falando é a que vai fazer com que tu procures um nicho de mercado e a partir desse nicho de mercado tu vai te adaptar a ele. Mas tu não vai te adaptar e fazer as mesmas coisas que os outros, senão tu é só mais um. Tu precisa inovar. Eu escutei, quando eu estava na instituição, uma vez eu escutei uma definição de inovação muito boa. Inovação é tu pegar uma coisa que já existe e reinventar ela. Ou tu melhora ou tu modifica ela toda. Isso significa que tu está oferecendo para o mercado um novo produto. Isso significa que tu está empreendendo. Isso significa que tu mudou a tua mentalidade e a partir disso tu vai começar a procurar o teu lugar. Vai dar certo? Não sei. Tem que dar certo? Também não sei. Todo mundo quer que as coisas deem certo, mas todo mundo só pensa no final, lá no destino, lá quando tu atingir o sucesso. Ninguém pensa o percurso que tudo isso teve que ter para chegar lá. É a mentalidade do nosso país. É a mesma comparação que eu fiz com o técnico de futebol. Não existe uma valorização do percurso, não existe uma valorização do planejamento. E eu não estou fazendo aqui um coitadismo, eu estou mostrando como é. E dizendo, não seja assim. Primeiro, seja otimista. Porque eu nunca vi alguém reclamando ir para frente. Segundo, assuma os seus erros. Porque sempre que tu jogar as coisas para debaixo do tapete, continua sendo um morto embaixo do tapete e ele vai feder. Terceiro, tu já viu que ser pessimista, né, e empurrar as coisas para debaixo do tapete, não vai acontecer nada. Então, te modifica.
E nesse modificar, tu vai ter que fazer ajustes, é óbvio, né? Porque ninguém acerta de primeira. Se acertar de primeira, parabéns, legal. Então é essa mudança de mentalidade, essa mentalidade empreendedora de que eu falo. Ah, Cláudio, tu fala tanto disso, mas tu tá fazendo isso para ti? Diariamente. Ah, mas tu fala as coisas com tanta convicção, com tanta certeza, com tanta gana, tu é o tempo todo assim? Não. Aqui agora, é legal falar isso, né? Mas tem dias que eu acordo triste, tem dias que eu acordo assim, mas eu preciso, porque eu preciso e eu preciso. E não tem outra opção, né? Pensar, hoje o dia vai bombar. Tá, mas aí o dia não bombou. O dia de amanhã vai bombar e eu vou ver o que eu fiz de errado hoje para amanhã ele bombar. Daí eu vou falar de novo, né? Não fui sempre assim, gente. Nem. Acho até que a maior parte da minha vida, não. Eu acho que, na verdade, essa virada de chave, né, de ter sido demitido, né, foi boa. Porque senão eu estaria na mesmice de todo mundo. Fazendo continha para pagar financiamento disso, financiamento daquilo. Eu não quero, agora eu quero comprar. Não quero fazer financiamento para pagar em tantas coisas. Não, eu quero ganhar dinheiro. E só tem um jeito de eu ganhar dinheiro. Levantando e indo atrás. Atraindo aquilo que eu quero para mim. Alguém quer fazer alguma pergunta, dúvida, curiosidade, reclamação? Pois é. Vou esperar talvez alguém queira falar e aí demora, né, para digitar. Alguém? Pois é, então vamos lá. Gente, existem vários aspectos que a gente precisa contemplar, né, quando a gente se forma, né? Um deles, na minha opinião, é essa mudança de mentalidade, né? Ter uma mentalidade empreendedora, saber empreender, saber vender, coisa que não nos ensinam, né? E saber vender é uma receita de bolo, tá? Tu não nasce sabendo vender, alguns têm um dom mais, não digo um dom, mas tem uma facilidade maior do que outros, né, de entender como é que se vende, porque já viram antes, outros precisam aprender. E o raciocínio clínico também, a gente aprende, né? Não nasci sabendo raciocínio clínico. Então o que que acontece? Olha só, vendo que tem toda essa dificuldade, né, de muitos colegas com relação a isso, eu pergunto o seguinte, assim, ó, e se vocês tivessem um local, né, sei lá, né, uma oportunidade de poder desenvolver isso, né? Desenvolver o raciocínio clínico, desenvolver essa mentalidade empreendedora, né? Descobrir, né? Montar o teu negócio, né? Qual é o teu nicho de negócio, o teu cliente ideal, né? Valorizar o teu trabalho, né? Se vocês tivessem essa oportunidade, vocês empreenderiam nisso? Eu tenho essa oportunidade para vocês, certo? Eu estou abrindo a minha mentoria, certo? E na minha mentoria eu contemplo justamente essa questão. A questão da mudança de mentalidade para poder, né, ter uma mente criadora, certo? Para aquilo que tu busca para ti, que tu almeja para ti, que tu possa organizar o teu trabalho, organizar o teu negócio, né? Ou seja a tua clínica, seja teu consultório, seja mesmo se tu trabalha dentro de uma empresa, porque tu pode empreender dentro da empresa, né? Organizando o teu trabalho. E o raciocínio clínico, ou seja, conseguir entender qual é a melhor forma de tu poder, né, intervir no teu cliente.
Se vocês tivessem a oportunidade de fazer isso, vocês fariam? Não precisa me responder agora, se tu quiser, né? Se tu quiser, tu pode me mandar um direct, certo? Mas eu estou abrindo a minha mentoria justamente para ajudar esses colegas. Não precisa ser formado também, né? Porque muitas vezes, né, tu vai esperar te formar para poder chegar, para ter que mudar a tua vida, uma vez que a universidade já não te proporciona isso, né? Tipo, a universidade te ensinou a cobrar? A universidade te ensinou a empreender? Não. Né? Então, essa é uma das coisas que eu ofereço na minha mentoria. Né? É uma mentoria de 6 meses, onde tu vai poder justamente, né, ter encontros pessoais comigo, justamente para discutir essa ansiedade, para discutir os caminhos que tu está seguindo, né? E a gente ter uma troca e ter esse tipo de orientação, certo? Bom, se vocês quiserem, vocês podem me mandar um direct sobre isso, né? Qual é a opinião de vocês, o que vocês acham, se é interessante, se não é, né? Se vocês, porque vocês não estão investindo em mim, vocês estão investindo em vocês, né? Vocês estão investindo no crescimento pessoal e profissional de vocês. Então, se vocês têm interesse, me manda um direct e a gente pode começar a conversar sobre isso, tá? Não está pronto, mas eu estou montando o meu curso de mentoria. E logo, logo, mas logo, logo mesmo, né, ele vai estar pronto. Certo, gente? Se ninguém tem nenhuma pergunta agora, eu agradeço imensamente por estarem aqui, né? Foi um prazer falar para vocês. Semana que vem eu vou estar aqui de novo, falando, né, sobre outro assunto, né? Se vocês quiserem, vocês podem me propor o assunto e eu falo sobre ele, certo? Senão eu já venho com um tema já pronto. E vou estar aqui sempre às 20h11 conversando sobre o assunto, né, que for determinado. Eu fico imensamente honrado com a presença de vocês, por terem ficado aqui me escutando, certo? E vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Quer tirar uma dúvida, quer conversar, quer trocar ideias, tá? Não quero fazer mentoria agora porque não é meu momento, ou eu acho que não preciso, tá tudo bem, tá tudo certo. Quer mesmo assim conversar comigo, tirar dúvidas, né? Manda, tu quer? Comenta sobre isso, eu tô com esse tipo de problema aqui, o que tu acha? Gente, tá tudo certo, me manda, eu ajudo vocês, não tem problema. Porque é desse jeito que a vida deveria ser, certo? As pessoas falando, né, o que precisam e um ajudando o outro. Olha só, a Maria Eduarda, ela quer que fale sobre o universo acadêmico, pesquisa e pós-graduação. Eu posso falar para ti, sem problema, tá? Vou anotar, então é um dos assuntos que eu vou falar semana que vem. E eu acho que isso vem a calhar se eu falar sobre raciocínio clínico, porque o universo acadêmico, ele te dá todas as ferramentas, né? Só que em função do tempo, muitas vezes peca em conseguir te ajudar a fazer um raciocínio clínico. E eu te falo isso justamente porque eu era professor de clínica, tá? E eu via muito isso, muito isso. Eu gostei do assunto, eu vou falar então, né, sobre raciocínio clínico, né, universo acadêmico, pesquisa e pós-graduação. Tranquilos, sem problema nenhum, tá anotado, certo? Mais alguém gostaria de alguma coisa? Se tu quiser, Maria Eduarda, convida mais gente, porque isso aqui não é só para pessoas formadas, tá? Isso não é só para formados. Oi, Renato, tudo bom? Isso aqui é um espaço para a gente poder discutir, né, sobre esses assuntos, né? Basicamente é mentalidade empreendedora, né, o meu negócio e raciocínio clínico, mas a gente justamente pode discutir, são coisas que tu precisa na tua formação, né? Então, saber sobre o universo acadêmico, a pesquisa e pós-graduação, posso falar perfeitamente, né? Agora mesmo entrou um colega aqui, né? Foi meu aluno, caríssimo meu aluno, meu Renato, e ele começou com pesquisa, né? Então, né, ter essa discussão é uma coisa muito rica, muito legal, né? Porque é isso que vai te formar, né? Tu não tem como chegar até o mercado, no caso como fisioterapeuta,
sem ter passado, né, que seja pela graduação, ou seja, passar pelo universo acadêmico. E o universo acadêmico tem suas coisas boas e tem suas coisas más. E tá tudo certo, porque nada é sempre bom e nada é sempre mal. E a gente precisa tirar, na verdade, a aprendizagem daquilo, né, aquilo, o que faz mais sentido para mim, tá? E para ti. Obrigado, Renato. Um grande abraço para ti também. Obrigado por ter estado aqui. Maria Eduardo, o que eu te falei fez sentido? Jéssica, o que eu falei aqui fez sentido para ti? Só me dá um sim aqui, não precisa escrever um textão, só dizer assim, sim. Né? Isso já me serve para eu ter, né, uma baliza do que eu falei para vocês. E sempre lembrando, né, esses vídeos aqui, eu sempre subo eles depois para o meu canal no YouTube. Então, se alguém quiser ver, ou se vocês quiserem indicar, né, tem lá o meu canal, né, Dr. Klaus Loges, o Klaus Loges, né? E lá vocês vão encontrar todos os vídeos desde a primeira live que eu fiz, tá? Vocês vão ter lá, né? Vocês podem curtir, podem compartilhar, é aberto, né? É público, qualquer um pode entrar lá. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, se fez sentido. Muito legal. Muito obrigado mesmo. Mais alguém? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma proposição de assunto? Que pena, Renata, que tu chegou agora no fim. Mas se tu quiser propor alguma coisa, propõe e eu continuo, se for o caso. Gostaria que eu falasse algum assunto específico, Renato? Fica à vontade, não te sente na pressão também. Nenhum de vocês deve se sentir pressionado, porque isso aqui é um ambiente de troca mesmo, um ambiente de compartilhamento. Tá? É bem tranquilo. Não faz bar, cara. Não te preocupa. Né? Inclusive, a gente precisa ter aquela nossa conversa ainda, né? A gente ficou de marcar, aí eu desmarquei, né? Eu tenho que fazer o meu meia-culpa com isso. Então, tá bom, gente. Só vou esperar se alguém, né, vai escrever mais alguma coisa aqui. Olha só, tive um exercício de raciocínio clínico interessante nesse momento. Tu quer compartilhar com a gente? Tu acha que dá, que tu consegue digitar o suficiente aí? Ou, sei lá, de repente tu quer compartilhar a tela, porque tem essa oportunidade, eu acho, não tem? Não tem oportunidade de tu pedir para compartilhar a tela aqui? Não sei. Isso se tu quer aparecer na minha live, né? Fica à vontade. Né? Eu acho que tu tem que pedir e eu permitir, né? Vê se tu quer. Se tu quer, a gente faz isso, faz um bate-bola aqui. Olha só, tá aqui, ó. Ah, tá, tranquilo. Mas eu vou ler o que tu colocou aí. Ainda no hospital, atendendo o paciente resistente à dor lombar em pós-operatório imediato de lipoaspiração. Certo. Onde é que foi essa lipo? Ela tirou, digamos assim, não sei nem se eu vou falar certo, né? Porque a parte de dermato funcional não é o meu expertise, sabe disso, né? Mas ela tirou o cinturão aqui assim, então tirou a parte de gordura das costas também com a lipo? Vamos esperar um pouquinho só porque sempre tem um atraso da internet, né? Mas eu gostei muito disso, dessa tua colocação, Renato. Tu conseguiu. Qual é a relação que tu fez do raciocínio clínico com isso? Dessa dor lombar ligando com a lipoaspiração. Não sei, na minha cabeça passou um negócio, né? Porque assim, ó, sempre que isso fica, sei lá, fica de dica, né? Mas a dica parece normalmente uma imposição. Eu sei que isso funciona para mim. Né? Quando o paciente está me contando o que está acontecendo com ele, isso parece que vai passando um filmezinho na minha cabeça. Assim como agora o Renato, né, passou aqui o que aconteceu com ele no hospital, com essa paciente, e parece que está passando um filmezinho. Então, claro, eu estou fazendo a minha versão do filme. Isso é o que eu chamo de raciocínio clínico.
Nem sei se está certo, porque aqui eu só estou trabalhando com hipóteses, né, do que o Renato está passando para mim, né? Então eu trabalho com hipóteses aqui, não com um caso concreto que eu esteja avaliando. Mas o que que acontece? Começo a formar um filmezinho e começo a pensar o que pode ter acontecido, por que aconteceu, né? Qual o resultado que isso vai ter, né? E como eu vou começar a influenciar isso, certo? Então, o raciocínio clínico ele não vai se limitar a tentar descobrir o que o paciente tem. Ou seja, dar um diagnóstico, no caso, o diagnóstico fisioterapêutico, né? Mas sim, né? Além de fazer o diagnóstico fisioterapêutico, conseguir pensar sobre uma conduta, né? Sobre uma conduta. E eu preciso também, né, saber, conseguir separar o que eu vou fazer com relação aos testes que eu vou fazer, né? O meu exame físico, com os testes funcionais. E a partir disso, fazer todo o meu raciocínio para conseguir chegar no tratamento. E não simplesmente jogar lá as coisas porque jogou e pronto. Certo? Eu acho que era isso então, né? O Renato não conseguiu responder, tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso, né? Tá no hospital ainda e ficar digitando, isso é complicado. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a participação de todos vocês aqui, né? Estarei aqui semana que vem. Esse vídeo, ele é subido, então, para, né, o meu canal no YouTube, Klaus Loques, né? Joga lá Klaus Loques, vai me aparecer com certeza. Te inscreve, clica no sininho, né? Para saber quando sobe vídeos novos, certo? E curte o meu vídeo e compartilha se tu acha legal. Tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Se vocês acham interessante, né, porque isso faz sentido para vocês, entre em contato comigo com relação à mentoria, né, porque essa mentoria é para ajudar, é para compartilhar, é para desenvolver, certo? E nos vemos semana que vem. Tudo de bom, gente. Um beijo grande. Até.